e anunciar aqui o painel número 6, que a palestrante é Andréia Araújo Alves de Souza, gerente-geral de processos da CVM, e o moderador, o Bruno Bianco, que é ex-advogado-geral da União. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui. Inicio agradecendo meu amigo, um exemplo de servidor público, João Pedro Nascimento, presidente da CVM. Uma honra estar aqui contigo, uma honra passar essa manhã aqui e você acompanhando as palestras. Isso prova o quão profissional é essa gestão da CVM, o quanto que vocês buscam a melhoria, a aproximação com a sociedade, toda essa transparência e o caráter democrático muito bem colocado por Vossa Excelência aqui à frente, de fato, não são discursos, são realmente atos em relação aos quais eu tive a honra de acompanhar. Então, a segunda oportunidade de eu participar aqui nesse auditório, na CVM, eu fui servidor público de carreira da Procuradoria-Geral Federal, então é uma honra poder estar aqui na CVM, um exemplo de autarquia, com toda a sua independência, com toda a sua potência, no sentido de fazer com que o país possa evoluir e a sociedade possa caminhar cada vez mais para um mercado mais regulado, mas com uma regulação fluida, transparente e responsável, que é, de fato, o que você faz na sua gestão, e eu tenho honra de poder acompanhá-la desde o início. Meus parabéns, meu amigo. Agradeço ao Fábio Medina Osório, um grande amigo de longa data, companheiro da Advocacia Geral da União, um exemplo também de servidor público e exemplo de advogado no âmbito privado. Te agradeço por toda essa deferência em relação a mim, parabenizo pelo evento, enfim, uma alegria estar aqui. Nossa querida amiga, palestrante de hoje, gerente-geral de processos da CVM, Andréia Araújo, também uma honra estar aqui contigo, falar desses temas palpitantes, tanto quanto em relação aos outros que já vimos aqui hoje, mas termos de compromisso e acordos de supervisão, na minha ótica, são os temas talvez mais inexplorados ainda e que temos mais espaços para que o Brasil possa evoluir. E eu vejo nesses temas que também possuem paralelos em outras áreas do direito, não só no direito administrativo sancionador. Eu vejo que nós temos muito a estudar, muito a discutir, e certamente sua palestra vai poder nos brindar aqui com grandes provocações, e todos poderão sair daqui com algumas ideias, se não diferentes, mas inovadoras, quanto a esses dois institutos que fazem com que o direito administrativo sancionador caminhe na linha que eu reputo mais importante de todas, que é a consensualidade, a colaboração, a boa-fé objetiva, a ética. Então, os termos de compromisso, fazendo um paralelo aqui, mal comparando, talvez com os TACs, com os termos de ajustamento de conduta, já muito usados por nós em outras áreas, não tenho dúvidas que estão fazendo com que a CVM se coloque mais ainda na vanguarda com relação a essas questões colaborativas, com relação às questões de boa-fé, proporcionando àquele que eventualmente esteja incorrendo em equívocos e em erros, para que eles possam, de plano, cessarem esses equívocos e, eventualmente, fazerem o ressarcimento, e aí sim, todos, de maneira colaborativa e consensual, cheguem ao objetivo final com muito mais presteza, com muito mais eficiência, que eu acho que é isso que o país precisa, é isso que a CVM busca. E não, também com menos importância, os acordos em processo de supervisão, e aqui também, novamente, mal comparando com as colaborações e delações premiadas, acho que também temos um caminho fundamental de evolução, Andréia, justamente no mesmo sentido, para que possamos encontrar aqui boa-fé, e não só a boa-fé simples, mas, de fato, a boa-fé objetiva, no sentido de se encontrar e se melhorar o processo sancionador, e aí sim as pessoas colaborando para que possamos fazer com que a cadeia de investigação e a cadeia de sanção possa ser concluída de maneira mais rápida e eficiente, que é isso, João Pedro, que a gente busca, é isso que o Brasil precisa. Então, agradeço a todos, passo de plano a palavra para a Andréia,
e muito ansioso aqui para lhe ouvir. Muito obrigado. Gente, vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Estou muito contente de estar aqui. Obrigada, Bruno. Agradeço ao convite, tanto do Fábio Medina Osório, agradeço a presença de todos. Eu vejo vários colegas da casa aqui, vejo o presidente, nosso auditor-chefe, nosso superintendente-geral, que está aqui na primeira fila, o Fábio, que já foi da casa também, né? Temos aqui ainda o Acioli e vários outros colegas, inclusive a nossa procuradora-chefe, que poderia estar muito bem sentada aqui para falar do segundo tema. O tema que hoje que me foi designado, ele poderia dar 2 palestras distintas com assunto para as 2 e 30 minutos para falar. Para a primeira, que termo de compromisso, já é bem apertadinho. Para falar das 2, então, é mais apertadinho ainda. Eu fiz uma apresentação para vocês, porque eu gosto de falar, e pelo menos eu, quando estudo algum tema, ou escuto, eu gosto que apareça, porque eu acho que é visual. Eu acho que é visual, facilita o entendimento. Vou pedir para colocar, já está entregue, mas eu não sei o que aconteceu, então eu vou falando aqui, na hora que chegar, aparece para vocês. Seria importante, porque tem uma hora que eu falo sobre o momento da apresentação da proposta de termo de compromisso, em que eu fiz um gráfico, isso facilita muito. Uma coisa interessante é que quem trabalha em termo de compromisso e quem trabalha com acordo de supervisão, existe uma Chinese. Então, não sabe. Quem trabalha com acordo de supervisão até sabe de quem faz termo de compromisso, mas quem faz termo de compromisso não sabe nada que acontece no lado do acordo de supervisão. Então, há tempos atrás, eu fiz aqui uma palestra e estava eu falando sobre termo de compromisso, e no painel seguinte, estava o procurador-chefe falando de... Você vai me acompanhar por aqui? Pode. Então, tá ótimo, então vou levar. Tá bom. E aí o procurador-chefe falando de acordo de supervisão. E eu brinquei na palestra, era até para o pessoal do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que elas estão aí também, tá a Adriana, tá a Márcia, né, tá a Helene. E eu brinquei, eu falei, a gente jamais poderia um estar sabendo o que o outro está fazendo. Então, isso aqui chega a ser uma brincadeira, a gente está falando junto sobre esse tema, né? Acaba um e entra o outro. Mas é interessante o termo de compromisso em si, porque isso mostra a evolução do processo sancionatório, a evolução da resolução dos problemas, né? O Bruno deixou isso bem claro aqui. E tem algumas questões muito interessantes em sede de termo de compromisso que eu vou passar para vocês. Quem conhece, peço desculpas, eu vou fazer o tati-bitati aqui. Quem não conhece, eu quero colocar na mesma página, tá bom? E é um termo que eu sou apaixonada. O Alexandre, que está aqui na primeira fila, também é muito apaixonado por isso. Vamos lá. Já fui apresentada, eu sou a Andréia, servidora da casa de quase 18 anos. E, assim como os outros, as opiniões aqui são minhas. Não representam o que a CVM diz, mas eu. Aí eu vou pedir para passar o quadro da cadeia de valor da CVM. Isso. Então, a gente olha aqui para o quadro, a gente vê onde está esse grupamento, que é termo de compromisso e acordo de supervisão. Tá justamente no grupamento sanção de mercado. Você pode resolver um problema que chega à CVM, que possa vir a virar sancionador, você pode resolver por meio de um ofício de alerta, aí você vai ter uma acusação, um inquérito, julgamento lá no final, mas você pode resolver isso muito antes. Você pode resolver isso por meio de termo de compromisso, né? Que aí é o nosso primeiro assunto. Pode passar, João. E lá na frente eu vou começar a falar algumas coisas com vocês, eu vou falar assim, segura na caixinha, lá na frente eu vou falar mais algo, tá? Qual é a origem do termo de compromisso? O termo de compromisso ele entrou no nosso ordenamento por meio da Lei 9457 de 97. Tá? Ela introduziu essa figura, que é uma ferramenta de solução consensual, e isso é importante gravar. Solução consensual de litígios administrativos de cunho sancionador. Tá? E aí, ela, observado devido ao processo legal, você tem o julgamento, a absolvição ou aplicação de penalidade. Eu preciso chegar até lá? Eu não preciso, porque com julgamento você pode ser absolvido ou você pode ter condenado. Mas eu preciso chegar até lá? Não, não preciso. Tá? E uma coisa interessante que vem falado é litígios administrativos de cunho sancionador. Por que é bom deixar isso claro e eu sublinhei ali? Porque a gente já teve experiência aqui na casa de colegas
advogados que entraram, quer dizer, ajudaram aos seus representados a entrarem na casa com pedido de termo de compromisso de algo que não tinha nada a ver com a esfera sancionadora. Por exemplo, teve um processo de registro que estava lá, por algum acaso não andou em frente, foi arquivado. A pessoa entrou querendo fazer um termo de compromisso. Cabe termo de compromisso para isso? Não, é claro. Litígios administrativos de cunho sancionador. Isso não tem cunho sancionador, não cabe termo de compromisso para isso. Por isso que eu deixei ali meio que sublinhado para ficar claro para vocês, tá? Vamos lá para o próximo, que eu tenho que correr, porque eu botei 50 slides, então... O termo de compromisso, ele é uma ferramenta, é importante. Dentro da caixinha da CVM, ela pode ter várias soluções. Ela pode sair com ofício de alerta, ela pode sair com termo de compromisso, pode simplesmente resolver julgar. Então, ela é uma ferramenta dentro da caixinha de soluções que existe, tá? Solução consensual, cunho sancionador, também deixei em destaque. Não é julgamento. Não há que se falar em aplicação de penalidade. Isso é importante. Por quê? Muitas das vezes, os nossos colegas entram pedindo para celebrar um termo de compromisso e a parte pede para receber uma multa, para receber uma advertência. Multa, advertência, são penalidades. Então, isso não cabe em sede de termo de compromisso. Então, não é julgamento, não há que se falar em aplicação de penalidade. O pagamento realizado deve ser chamado de ajuste, compromisso, nunca multa. Então, eu deixei isso claro também, porque ainda há entre os nossos colegas alguma dúvida sobre isso. E eu cansei de falar com quem vinha conversar comigo, eu falei, não é, gente, não é, olha o que vocês estão pedindo. Se você quer ser multado, desiste aqui do instrumento e vai para o julgamento. É seu direito, você pode escolher. Eu quero resolver pelo acordo. Eu quero ser julgado. É direito da pessoa também, né? Agora, depende da tua preferência. Se você não quer o machado da administração em cima da sua cabeça, sai logo pela esfera consensual, que é melhor. E é melhor para todo mundo. Sai logo um resultado para a sociedade também. Vamos lá falar sobre o conceito de termo de compromisso. Ele representa uma concessão em que de um lado figura a CVM, exercendo seu papel de Estado regulador e fiscalizador do mercado de capitais, que abre mão do seu direito-dever de punir, e do outro lado, particular, regulado, às vezes nem regulado, porque está fora, fez alguma coisa, quem lembra dos condotéis vai lembrar se que eram regulados, mas fez alguma coisa, entrou aqui no nosso cercadinho, teve que conversar com a gente, tá? Que se compromete a cessar a conduta em desacordo com o ordenamento jurídico correlato ao mercado de capitais, bem como, e isso é importante, o Bruno falou aqui, ressarcir os eventuais prejuízos causados a terceiros e a indenizar os danos difusos causados ao mercado. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque você pode ficar com essa conduta, por exemplo, para celebrar termo de compromisso, se gerou prejuízo individualizado, tem que ressarcir. Se você não faz, por isso, eu vou para um julgamento, não ressarce, e você tem que ir lá no judiciário. Se você pode resolver isso na esfera administrativa, isso é muito mais rápido. Atende a sociedade com uma velocidade tão grande. Então, isso é de uma funcionalidade para o mercado como um todo muito grande. E teve um termo de compromisso que a gente firmou aqui há um tempo atrás, grande, um dos maiores peças acusatórias que eu já vi na vida, que quando houve o ressarcimento, foi celebrado o termo de compromisso e houve o ressarcimento, depois o advogado veio falar conosco, falar assim, nossa, a investidora lesada achou que ela nunca iria rever esse dinheiro e ela achou muito legal da CVM exigir isso para firmar termo de compromisso. Olha que legal. Quer dizer, esse investidor que foi lesado lá atrás e que talvez, por causa disso, jamais voltasse ao mercado, na hora que ele olha, ele recebe isso e vê que o regulador está trabalhando por ele, o que ele faz? Não, eu vou investir. Por que eu vou deixar de investir se tem alguém ali resolvendo essa situação, se tem alguém olhando para esse mercado? Então, esse medo fica mitigado também. Tá? E indenizar esses possíveis danos difusos causados ao mercado, porque a gente entende que se você agiu uma conduta em desacordo com o mercado de capitais, sempre vai haver dano. Então, a gente chama os famosos danos difusos. Quem já leu os pareceres do Comitê de Termo de Compromisso, vê que é usado, o comitê ele faz essa separação muito grande entre o ressarcimento, porque aí você pensa na pessoa que teve o prejuízo e que está sendo seus danos difusos, estão sendo
prejuízo individualizado está sendo ressarcido, e indenização, né, para ficar claro quando se quer falar em danos difusos ao mercado, para que não haja essa confusão entre os dois conceitos, tá? Qualquer um, tanto pessoa natural como pessoa jurídica, que pratique conduta em desacordo, pode vir aqui e solicitar a celebração de ajuste junto à CVM, tá? Próximo, por gentileza. Qual é a natureza jurídica do termo de compromisso? Parece aula, né? Aula de direito. O professor adora fazer essa pergunta e os alunos ficam todos desesperados quando os professores fazem essas perguntas. Fica todo mundo assim, meu Deus, o que está por trás? Ele tem natureza jurídica de transação. Nesse momento, a administração ela vem e ela está efetivamente transacionando. Mas o instrumento em si, aquele que é publicado, aquilo que você assina ao final, se comprometendo, ele é um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Caro, não cumpriu, vai ter execução direta. Isso a gente conversa muito com os advogados que vêm. E aí, mais à frente, eu vou falar sobre uma questão que é relacionada a parcelamento, e eu vou andar mais um pouquinho aqui. Eu estou correndo só porque, como eu falei, são 54 slides para dar tempo, acabar dentro do prazo. Qual a finalidade do termo de compromisso? Facultar a celebração de acordo entre o investigado, potencial investigado, e isso é interessante, guardem isso, ou o acusado da prática de algum ilícito, em tese, por que em tese? Porque não teve julgamento. Bom garoto, viu? Porque não teve julgamento ainda. Em tese, porque você só vai poder dizer que o ilícito ocorreu, que a pessoa é culpada ou não, depois de todo o devido processo legal, houve o julgamento e houve condenação. Porque se houve absolução, não houve nada, nada ocorreu. Ah, eu não consegui condenar, mas eu não consegui condenar por falta de... Eu não posso dizer. Eu só posso dizer que ocorreu quando houve a condenação ao final. Então, é em tese. Quem lê parecer do Comitê de Termos de Compromisso não deve aguentar com tanto em tese, porque é em tese para todo lado, né? A prática de algum ilícito, em tese, e o ente público responsável por sua apuração e eventual condenação, de modo a encerrar o processo sem que haja sanção. Se não houve sanção, não há multa. Evolução normativa. E essa aqui eu fiz uma setinha. A gente tem a 6385, o artigo 11, parágrafo 5º. É o que está ali, é o corpo. Por meio da 9457, foi introduzido o termo de compromisso, e a 9457 é de 97. A deliberação CVM 390, que só veio em 2001, ela disciplinou o Instituto do Termo de Compromisso. Tá? Aí veio a portaria CVM-PTE de 71 de 2005, que ela criou o comitê e botou a caneta do comitê, e eu vou falar sobre isso. Em 2021, teve uma alteração dessa portaria que trouxe umas novidades muito interessantes, que eu também vou falar sobre isso. Em 2019, a gente teve aqui a instrução 607, e essa instrução ela é muito interessante, ela veio com uma espécie de um códex. Tudo que estava relacionado a sancionador, que vinha assim, sabe? Várias instruções, onde eu vou olhar, a CVM teve um trabalhão de juntar. E quem é da área do direito adora um código, né? Tá ali, por que não? Agora a gente tem a resolução 75 também de fundo, que maravilha, né? Juntou tudo, por que vem um monte de coisinha picada? Por que não junta, não facilita a vida da gente na hora pra gente botar aqueles papeizinhos amarelos e ver onde está o tema da gente, né? Porque a gente tem amarelinho, rosinha, mulher tem de várias cores, mas os rapazes só usam os amarelinhos, né? E aí a gente teve depois, e o termo de compromisso está lá dentro, e teve uma mudança interessante na 607, que eu vou falar com vocês mais à frente. Depois, por causa dessa necessidade de mudar e a CVM não usar mais, poder usar mais o termo instrução, resolução, a gente teve a 45. A 45 veio, no que tange a termo de compromisso, com tudo que estava lá dentro. Só teve uma inclusãozinha depois de um parágrafo, que eu vou trazer para vocês também à frente. Tá? Agora, próximo, por gentileza. Agora vem a minha parte tia Cotinha. Vamos lá. Eu falei com vocês do artigo 11 da 6385, alterado pela lei 9457. Então, o artigo 11, ele fala que a comissão pode impor as normas, não sei o que lá. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º, antes da... quando ele veio com a 9457, e eu botei a 13506 embaixo também, não botei lá porque senão ia ficar apertado, antes de entrar a 13506, ele falava assim: a Comissão de Valores Mobiliários poderá suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a
E aí vinha a cessação da prática e a correção da irregularidade, o que são requisitos básicos para que você consiga firmar o termo de compromisso, tá? Inclusive, são esses requisitos que, se não alcançados, se não observados, eles vão gerar o famoso óbice da PFE. Óbice, a celebração do ajuste, tá? E aí, a 13.506, ela trouxe, aí eu deixei para vocês lerem os dois, ela trouxe o seguinte texto, que ele é bem interessante. A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada de decisão de primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração. Poderá deixar de instaurar. Olha que interessante. Por quê? Eu fiz um gráfico para vocês para a gente falar sobre isso. Porque quando ele nasceu, o termo de compromisso, você tinha o sancionador. Você só apresentava o termo de compromisso quando já existia o sancionador. Ele foi andando e o instrumento ele é tão positivo para o mercado que começou-se a querer que isso viesse antes da fase sancionadora. Pode, não pode? Pode. Só que o negócio foi tão bom e mostra tanta eficiência do mercado e do próprio regulador que hoje em dia você pode, inclusive, oferecer uma autodenúncia. O regulador, quiçá, sabe do que está acontecendo, mas você já sabe o que fez e sabe que vai ser pego. Você acredita nos controles, você sabe que vai ser pego. Vou falar disso mais à frente, tá? Então, aí ela vem falando quais são os requisitos, que é cessar a prática. Então, você não pode continuar, o que é muito legal, né? Porque se você está em desacordo com uma conduta, você tem que corrigir aquilo para você conseguir regularizar a sua situação. E aí sim, corrigir a irregularidade também apontada se precisar ressarcir, eu vou ressarcir, eu vou ter que indenizar o mercado também, tá? O compromisso a que se refere não importa a confissão quanto à matéria de fato, então ele não confessa. Você não confessa. Você firma um acordo, mas você não confessa. Nem reconhecimento da ilicitude. Não cumpridas as obrigações no prazo, a comissão dará continuidade ao procedimento administrativo anteriormente suspenso para aplicação das penalidades cabíveis. Isso é interessante, quer dizer, se você firma um acordo, lembra, é um título executivo extrajudicial, eu não cumpri, você pode até pagar. E aí, é por isso que tem aquelas obrigações de fazer, prolongadas, ou não fazer, ou pagamentos, aqueles sucessivos. Se você descumpre no meio do caminho, além de perder o que você já pagou, você vai ter que pagar o restante e o processo todo vai voltar, tá? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre a deliberação 390, porque tem uma questão interessante que aconteceu. O artigo 1º, ele falava, o termo de compromisso será celebrado nos casos, na forma e nas finalidades previstas na Lei 6385. Isso a gente já sabe, já viu. O parágrafo 1º, ele trazia uma questão bem interessante, que ele falava assim, não será admitida a celebração de termo de compromisso em processos relativos a infrações da norma 9613 e na instrução 301. O que é isso? São os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Então, não podia-se fazer termo de compromisso sobre tudo que se quisesse. Inclusive, tem caros amigos que reclamam tanto com insider, né? Tem gente que tem implicância com insider. Eu não vejo problema algum em celebrar termo de compromisso em insider. Mas esses crimes de lavagem não se podia fazer porque tinha uma deliberação expressa. O artigo 1º, o parágrafo 1º, proibia. Isso deu uma situação muito engraçada que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, tá? Então, ela vinha dizendo já lá na deliberação 390 que o termo de compromisso ele suspende o prazo, o processo e o prazo administrativo em curso pelo prazo estipulado para o cumprimento do compromisso. A competência privativa do colegiado para decidir. Nesse ponto, cabe dizer, o parecer do comitê ele é meramente opinativo. O comitê de termo de compromisso ele faz todo um trabalho, mas ele opina junto ao colegiado. Tá? E aí eu estou só repetindo aqui no artigo 4º que já foi falado. Próximo, por gentileza. Requisitos legais. Isso já estava lá ainda na 390.
A proposta de termo de compromisso, ela tem que ser apresentada escrita, assim como no CAS. No CAS, quando você traz uma proposta, ela tem que ser escrita, tá? E aí, o proponente, ele tem que se comprometer nessa proposta. Quem lê as petições vê, não, eu cessei a prática, não tem nada para eu corrigir de irregularidade. Por quê? Porque a lei pedia, a deliberação vinha falando isso, vinha replicando, a deliberação, a instrução, a resolução, todo mundo vem falando a mesma coisa. Ó, a prática tem que ser cessada e as irregularidades têm que ser corrigidas, tá? E aí vinha falando, a Procuradoria Jurídica será ouvida sobre a legalidade da proposta. Então, é obrigatório passar pela PFE para que isso seja apreciado pelo comitê. A PFE tem que falar sobre a legalidade da proposta. Oi. A gente, no final, aqui, o Alexandre está sentadinho na primeira fila. O Alexandre está sentado na primeira fila, a gente... Foi muito, assim, eu brinco, foi muito hostines isso, esse assunto que a gente já está tratando. Depois ele pode falar com vocês, porque ele esteve à frente desse primeiro caso, né? Apesar da gente estar na reunião junto, mas você acabou levando. Vamos lá. Eu já falei dos requisitos aqui, então, quer dizer, a Procuradoria ela deve ser ouvida sobre a legalidade. E é interessante falar, gente, só uma questão. Por mais que a gente... Teve a questão do indício, né, de crime... essa irregularidade, e isso é comunicado ao final, quando é celebrado o termo de compromisso, também é comunicado que o termo de compromisso foi celebrado, tá? Impedimentos para a celebração de termo de compromisso. Como eu falei, as condutas relacionadas aos crimes de lavagem e ocultação de bens não era permitido, né? Isso simplesmente era proibido, então, não havia nada disso antes. Tá? Nenhuma conduta como essa você não vai encontrar no passado, termo de compromisso relacionado a isso, que vocês não vão encontrar. Mas tem um caso novo. Tá? Até 13/11/2017, porque foi quando foi a 13.506. Depois da 13.506, nada foi falado. Quando veio a instrução 607, tratando sobre o termo de compromisso, aquele parágrafo primeiro ele morreu. Se o parágrafo primeiro, o impedimento ele existia porque estava ali na deliberação, estava aquele parágrafo. Instrução 607, não veio aquele impedimento, morreu, ótimo, dá para fazer. E aí, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E o óbice intransponível. O que é o óbice intransponível? A Luciana está aqui sentada à frente, né? O que acontece? Às vezes há uma necessidade de ressarcimento e o valor é mega. Né? Por quê? Porque há prejuízo individualizado de valor muito elevado, muito elevado. Por que você está chamando isso de óbice intransponível? Porque geralmente tem muitas pessoas que entram aqui para fazer termo de compromisso e o que a pessoa quer? Ninguém quer oferecer um valor muito elevado. Ninguém entra oferecendo, né, a proposta inicial é um valor muito elevado. Isso tem uma certa lógica, porque se a pessoa entra oferecendo um valor muito elevado, ela parece que já está assinando embaixo, tem o culpa. Então, é uma questão psicológica dos próprios advogados que assessoram a não fazer isso. Também não dá para ser aquele valor irrisório, porque dá vontade de fazer um fast track logo, né? Você oferece R$1.000 para um termo de compromisso, dá vontade de falar, não, está denegado, porque você não entrou aqui com firme propósito de celebrar compromisso, mas você só está querendo dar uma dilação de prazo, tá? Então, se há uma necessidade de ressarcimento por um valor muito elevado, por exemplo, de milhões, e a pessoa entra aqui querendo firmar compromisso, pagando 200 mil, e se você tem esse prejuízo individualizado, tem que pagar. Vai ter que ressarcir essa pessoa, nesses milhões. Eu individualizei, tem que ressarcir. Se não há essa condição de ressarcimento, esse óbice é intransponível. Por quê? Porque, às vezes, há um óbice, olha, a pessoa não ofereceu aqui o ressarcimento, mas o ressarcimento é um valor baixo. E aí, o que acontece? O próprio comitê, ele abre a negociação tentando superar esse óbice. Olha, se você pagar essa quantia aqui, a título de ressarcimento, e também pagar os danos difusos ao mercado, esse óbice está levantado. Aí, sim, esse óbice é transponível. Você consegue, em sede de termo de compromisso, superar o óbice. A Procuradoria, após essa superação, esse comprometimento em ressarcir, ela levanta esse óbice, a gente ultrapassou. Mas tem situações que não tem condição. Aí fica muito difícil.
tá? De fazer isso. É por isso que eu botei a bomba aí para o Robson intransponível, porque geralmente os advogados vêm muito irritados. Mas a procuradoria, eu falei, mas a culpa não é da procuradoria, é que existe um ressarcimento que é a necessidade de ser feito. Deixa eu ver se estava aqui. Tá, vamos lá. Condutas relacionadas aos crimes de lavagem e ocultação, que eu venho falando aqui na vigência da 390, já tinha falado, não podiam ser objeto. E aí, quando entrou a 607, o comitê, decidindo um caso de termo de compromisso, veio um crime desse, veio uma conduta dessas. E a secretaria do comitê procurando o precedente, ninguém achava. Ninguém achava, nem ia achar, né? Porque não podia. Mas podia a partir daquele momento. Então, o que aconteceu? E aí, a secretaria do comitê, para ajudar os membros do comitê, a gente tem mais de um membro aqui assistindo a palestra, para ajudar os membros do comitê a decidirem, ela se pauta em precedentes e mostra isso para os membros do comitê. Olha, vamos decidir, tem que ter uma lógica com o que é decidido com o colegiado, isso e aquilo. Recentemente, aquele era contemporâneo a essa decisão, tinha tido uma decisão de colegiado, um julgamento no colegiado sobre uma conduta dessas, o que foi usado como parâmetro para a sede de termo de compromisso, mas até então não tinha nada, só tinha julgamento, termo de compromisso não. Então foi o primeiro termo de compromisso, assim que entrou a 607, que foi utilizado para esse tipo de conduta. O Alexandre deve bem lembrar disso, porque era uma bateção de cabeça na hora a gente... Por quê? Porque não existia, tá? Instrução 607. Em 1º de setembro de 2019, com a entrada em vigor da 607, houve a revogação da 390, sem que a nova norma trouxesse qualquer vedação, então restou clara a possibilidade de celebração de ajuste para os crimes de lavagem e ocultação de bens. Vamos falar sobre prazos, e isso é muito legal, porque a gente vê como que isso foi andando com o tempo. Quando a gente tinha a deliberação 399, aí peço desculpas, o requerimento, olha a expressão que era usada na 390, ele era apresentado no máximo até o término do prazo para apresentação da defesa. Eu tenho lá 30 dias para apresentar a defesa, quando eu apresento a defesa, junto com a defesa eu trazia, olha o que se fazia, vinha o seguinte, eu quero firmar termo de compromisso. A pessoa podia trazer ali já a sua proposta completa ou só naquele momento dizer, eu quero. Tinha mais 30 dias para ela apresentar a proposta, tá? Mas, olha, requerimento, quer dizer, quando eu tinha já um processo instaurado. Olha como que se andava e como que isso foi diminuído. Então, aí parágrafo único vinha dizendo, o interessado deverá apresentar a proposta completa de termo de compromisso até o máximo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento. Então, eu apresentava, eu tinha um prazo para a defesa, a partir do momento que eu apresentava a minha defesa, junto no momento da apresentação da defesa, eu vinha dizendo, quero firmar termo de compromisso, poderia naquele momento já trazer a proposta ou deixar para 30 dias depois, até 30 dias depois. E aí isso tem relacionado com a tempestividade. A proposta completa deverá ser encaminhada, na época, à CCP, que era a Coordenação de Controle de Processos Sancionadores, hoje, graças a Deus, virou uma gerência, então hoje é a GCP, tá? Até 30 dias da apresentação da defesa. Será admitida a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda na fase de investigação preliminar. Olha como que foi alterando. A 390 era de um jeito, teve várias alteradoras, até que foi aceitado, começou a se positivar que na investigação preliminar já poderia sim apresentar a proposta de termo de compromisso. Então foi andando, né? Eu lembro muito das aulas na faculdade, Fato, Valor e Norma, Miguelzinho Reale falando, né? Essa coisa de como o regulador ele vai andando e vai tentando ali se ajustar. E aí essa proposta, quando ela é na fase preliminar, porque quando já tem uma acusação posta, vai lá hoje na GCP, tá? Que trata de toda essa questão sancionadora. Mas e quando é antes? Eu estou tendo um processo. Para quem que eu apresento? Para a superintendência que está lidando com o seu caso. É para lá que eu não quero que você ande com esse processo. Então, eu ofereço uma proposta, vamos parar com isso agora? Oferece para a superintendência. A superintendência vai simplesmente fazer um relatóriozinho e mandar esse relatóriozinho para que a procuradoria analise a legalidade da proposta, porque sempre tem que ter essa análise da legalidade da proposta, tá? Em casos excepcionais,
E aí, o que se entende como isso? O interesse público é a oferta de indenização substancial aos lesados, modificação da situação de fato existente. Isso pode ser apresentado fora do prazo. São mais as propostas que a gente chama de intempestivas, mas essa intempestividade, essa preliminar, né, ela pode ser superada no colegiado. O Comitê de Termos de Compromisso, por mais que a proposta seja intempestiva, o comitê avalia e ele leva isso para o colegiado, no momento da sua decisão, ele supera essa preliminar e decide o mérito, tá? Então, eu venho aqui falando agora das alterações importantes. Então, a proposta completa, ela deixou de ser encaminhada ao diretor-relator, que antes era, e passa a ser encaminhada à CCP, que hoje é GCP, ou a superintendência responsável. Vocês estão percebendo o caminhar do processo, como ele era? Na fase pré-sancionadora, ela vai para a superintendência. E aí, nos casos excepcionais, como eu já falei para vocês, que é a tal da preliminar, a CVM, ela analisa anyway, tá? Próxima, por gentileza. Não, pode ser a próxima. Isso, obrigada. Após ouvida a Procuradoria, a Superintendência Geral submeterá ao parecer ao termo de compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade ou conveniência na celebração do ajuste para o colegiado. Então, como eu disse, destaquei, é obrigatória a manifestação da PFE sobre a legalidade da proposta, sempre. E o CTC, como eu já falei, é um órgão meramente opinativo, seu parecer nada mais é do que uma recomendação. Como eu falo, nada mais parece que o parecer, né, é um documento de peso, mas ele é apenas uma recomendação ao colegiado. O colegiado ele pode acompanhar o comitê, como o colegiado ele pode divergir, como já houve mais de uma situação de divergência, tá? Como pode pedir para voltar. Volta e faça mais diligências nesse caso, porque eu quero ver outra decisão aqui, tá? A composição do comitê, ela é disciplinada em portaria do presidente. Eu falei da portaria para vocês atrás, quando eu passei na linha. Então, ela foi disciplinada numa portaria. E ele, no início, ele era formado por 5. Hoje a gente tem 6, que é o SGE, que está aqui, o CEP, que eu não sei se está sentado aí, o SMI, a SNC, a SPS e a SSR. Todas áreas acusadoras, tá? Então, a gente tem 5 áreas acusadoras e o presidente é o SGE. O Comitê de Termos de Compromisso ele tem um prazo máximo de 30 dias para apresentação da data da apresentação do parecer da Procuradoria. Isso deu confusão, inclusive, com os órgãos de controle. O que acontece? Os órgãos de controle chegavam aqui e eles olhavam e falavam assim, gente, mas 30 dias tem que sair a resposta da CVM. Não. E aí a gente já conseguiu deixar isso claro. Não, 30 dias é para a primeira apreciação. Tá? Na primeira, tem todo um trabalho feito na secretaria que leva o comitê. E aí, essa primeira apresentação, o comitê ele vai decidir pela aceitação, pode aceitar de plano. Essa proposta pode vir tão aderente aos precedentes que ele aceita de plano. Pode rejeitar de plano também, tem um óbice intransponível, ou não se entende ali conveniente nem oportuno, por que abrir negociação? Mas pode sim se entender conveniente e oportuno, pode ver que há um óbice que pode ser ultrapassado, e aí abrir um processo de negociação. Tá? Próximo. Portaria. Isso. Portaria PTE, a primeira de 2025, veio com a composição do CTC, 6 superintendentes, aos quais eu já comentei. O titular da PFE, ele integra o comitê sem direito a voto, e isso é muito interessante, porque, caso de dúvida, o procurador-chefe, ele está ali para auxiliar o comitê em algumas tomadas de decisão. O quórum de instalação é, no mínimo, de 4 superintendentes, então 6, no mínimo 4, para poder instalar o comitê. Participação necessária do superintendente da área que conduziu o processo. Porque, se só são 5 áreas acusadoras, e a casa tem várias áreas acusadoras, é importante se ouvir quem está conduzindo esse processo para subsidiar quem está ali para tomar uma melhor decisão. Tá? O quórum de deliberação é maioria dos membros, e o membro que participou da formulação, formulou a acusação, ele não participa da deliberação. Isso é uma questão de governança interna. Tá? Poderia? Poderia. Optou-se por não participar.
tá? Da votação. Prazos. A 607, quando entrou... a CVM, ela sempre trabalhou com prazos em dias corridos. Aí a gente teve a mudança do nosso Código Civil lá, veio com prazos em dias úteis, né? O que acontece? Quando veio a 607, a CVM passou a trabalhar em dias úteis também. Lembra que eu falei com vocês que veio como uma espécie de códex? Então mudou. Se é dia útil, vamos fazer dia útil para tudo, porque não dá para ter uma contagem em prazo em dia corrido e dia útil. Os advogados todos já estão acostumados a trabalhar em dia útil, o que tem muito mais lógica, né? Essa é a verdade, tanto para quem está fora, para quem está dentro. Então, os prazos passaram a ser contados em dias úteis. Então, o que acontece? Com a 607, o acusado ele passou a ter 30 dias úteis para a apresentação da sua defesa e manifestar a intenção de celebrar termo de compromisso até aquele prazo. É igualzinho, eu tenho até 30 dias úteis para fazer aquilo, se não for, posso botar junto, senão eu trago depois lá a proposta. E o CTC também a ter 30 dias úteis, óbvio, aí é uma questão de paridade, para se manifestar, tá? E aí eu já coloquei, já falei com vocês, esse prazo é só para a primeira manifestação do CTC. Inovação. O próximo, por favor. Eu falei com vocês que a 45, ela veio copiando a 607 no que falava de termo de compromisso, né? Mas ela trouxe uma inovação, e foi uma inovação a pedido da Secretaria do Comitê de Termos de Compromisso. Foi o seguinte, os prazos, no artigo 25 da 45, ele fala assim, os prazos mencionados nessa resolução são contados em dias úteis, excluído o dia do início, incluído o dia do vencimento, salvo disposição expressa em sentido contrário. Na ausência de prazo específico, olha o parágrafo 4º, definido nessa resolução, o interessado deve manifestar-se no prazo determinado na própria intimação, que não pode ser inferior a 10 dias. E isso causava um problema enorme para termo de compromisso, porque a gente tem, o comitê, ele tem um prazo para negociação, um prazo estabelecido em meta, e tem que tomar, existem negociações que são muito largas. Hoje em dia, eu vou mostrar para vocês mais à frente como o comitê de termo de compromisso, ele conseguiu reduzir, tornar esse processo muito eficiente. Mas pode haver uma situação ou outra que tem a norma diz, no máximo em 120 dias. Você não pode passar os 120 dias, essa é a verdade, senão você está ferindo a norma. Tem os prazos em metas, que o comitê tenta não passar nenhum, mas tem o prazo em norma, que diz, não pode passar disso. Então, poderia haver uma situação de negociação em que você já está, esticando a corda até o final. E aí se comentou com o colegiado à época e falou, olha, para a negociação de proposta de termo de compromisso, esse prazo aí de 10 dias ser obrigatório não dá. Precisa-se que o prazo seja menor. E aí, o que se faz? A Secretaria do Comitê, quando há hoje uma abertura de negociação, ela dá prazo, o prazo inicial de 10 dias úteis. Todo mundo que recebe para fazer a contagem tem 10 dias úteis. Depois há uma diminuição, a depender de como vai andando esse processo, já não mais. Mas há um prazo de 10 dias úteis que se dá. Mas se houver necessidade para não ter problema de furar prazo em meta e pior, prazo em norma, aí sim vai se usar essa prerrogativa que está aqui, que é do parágrafo 7º, tá? Vamos lá. Portaria PTE 101. Ela trouxe umas novidades. Quais foram as novidades que essa portaria trouxe? A reunião do comitê, ela é semanal, não era, então ela é semanal. No caso de empate, isso vem em portaria, é rejeição da proposta, porque isso ficava no limbo. No caso de empate, o que acontece? Há interesse? Não há interesse? Se o comitê ele não tem certeza, se fica 3-3, como que ele vai opinar pela aceitação? Não há condição de opinar pela aceitação. Então, a própria portaria que já veio dizendo, rejeição da proposta, tá? E em caso de divergência, o voto vem apartado. Tá? Então, o comitê, a grande parte dos membros voltou de uma posição. Há voto divergente? Vem apartado. Por que isso? Porque isso ajuda ao colegiado a decidir. Ele pode não votar com a maioria, ele pode votar com divergentes, como já aconteceu um caso nosso, que o SGE foi o único que votou apartado, ele sugeriu uma negociação, o valor de negociação em reunião, comentou-se com os proponentes aquele valor, os proponentes aderiram àquilo, claro que foi rejeição, porque a maioria do comitê não queria, mas estava lá o voto apartado e na reunião o colegiado seguiu. O colegiado seguiu a decisão, o voto divergente, que era único, era solitário ali. Momentos da apresentação da proposta, esse é o slide que eu mais gosto.
Então, o que acontece? A gente tem várias fases. A ocorrência do fato irregular, a partir de um momento a CVM tem ciência do fato, começa a investigação, tem TA elaborado, a PFE analisa a peça acusatória, a citação dos acusados. Depois da citação dos acusados, a gente completa começa a fase que a gente chama sancionadora, conclui o processo. Ele foi citado, aí a gente tem a fase sancionatória, apresentação de defesa, início do julgamento, acabou a fase do julgamento aqui, julgamento realizado, processo encaminhado ao conselho. Olha que interessante. Antigamente, só podia naquela fase lá, de apresentação de termo de compromisso. Veio andando, a gente já pode aqui. E hoje em dia o pessoal está tão empolgado que a gente já está na autodenúncia. E isso é muito interessante porque a gente economiza tempo. Tempo do regulador, tempo de todo mundo. A resposta ao mercado ela é prestada numa celeridade tão grande. Para a gente é muito bom porque isso é segurança. Na hora que sai uma resposta do regulador, sai ou em sede de julgamento ou em sede de termo de compromisso, isso traz segurança para o mercado, tá? Depois que foi iniciado o julgamento, né, não pode mais oferecer termo de compromisso. Aí tem ali o... Não pode mais. E aí o Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional, esse ano, saiu com o enunciado terceiro batendo martelo. Não pode, porque tinha gente que depois de julgamento na CVM, e a norma fala em primeira instância, quer dizer, é apresentada em primeira instância, mas não adiantava a norma falar isso, porque depois de julgado as pessoas entravam e queriam entrar com recurso. Gente, como? Se você já está julgado, se já tem condenação, como é que você quer firmar um acordo dizendo que nada acontece, que você não tem culpa? Então, quanto mais para frente na linha processual, quanto mais para cá, maior a economia processual. Vou pular essa, formalidades que eu já falei, vamos passar para outra. Finalidades básicas com termo de compromisso. Desencorajar o proponente ou outros regulados, efetivos ou potenciais, a incorrer em condutas semelhantes e em desconformidade em tese com a legislação vigente. Ao ser publicizado, o termo de compromisso ele deve ser capaz de ensejar na sociedade em geral e junto ao conjunto dos participantes do mercado a concepção de que foi adotada pela CVM a decisão mais acertada e efetiva para se atingir a finalidade pública. Tá? Parcelamento. Essa pergunta é muito engraçada e vários advogados já devem ter escutado, pelo menos eu falar assim, gente, não dá para ser Casa Bahia, né? Vir um carnê para pagar termo de compromisso. Já teve uma advogada uma vez que veio conversar comigo, ela já sei que não pode ser Casa Bahia. Não pode, gente, Casa Bahia não dá certo. E não dá certo por quê? Ao concordar com o pagamento parcelado, a CVM ela fica responsável pelo acompanhamento do procedimento, decorrente até que a última prestação seja paga, de modo que o benefício da celeridade e de efetividade inerentes ao ajuste ficaria mitigado. Dá uma mitigação, né? Porque você fica por um tempo com o administrador trabalhando naquilo. Tem uma outra situação. A exigência de sucessivas prestações para o cumprimento de acordo firmado eleva o risco de inadimplemento. E aí, se há uma dificuldade financeira em pagar, o que acontece? Superveniente à celebração, perde-se o dinheiro e volta com todo o processo. Então, perde um pouco da eficiência. O parcelamento, ainda tem uma outra situação. O parcelamento de valores ele pode mitigar ou mesmo comprometer o efeito de desestímulo à prática de irregularidade que se busca, caso o impacto da obrigação se torne reduzido ou insignificante. Se cabe no fluxo de caixa, não vai surtir efeito nenhum. Né? A gente brinca que o órgão que mais dói na gente é o bolso. Né? Então, se o valor é pequeno demais, não surte efeito. Ele tem que ser um valor que quem olha, quem está do lado de fora e olha isso, fala assim, eu não vou brincar nesse quintal, e se eu for brincar nesse quintal, eu vou fazer isso de forma correta, porque se eu fizer de forma errada, eu vou me dar muito mal. Então, essa é a ideia de educar quem está do lado de fora. Aí eu venho com uma atenção, a CVM, André, você está dizendo que a CVM não aceita parcelamento? Não, ela tem aceitado em algumas situações e sempre diz de forma excepcional e com parcelas reduzidas, tá? Publicidade do acordo, isso é bem interessante. No dia que o colegiado decide, essa decisão ela é publicizada, tem um comunicado da ASC que sai
e sai várias vezes nos jornais no dia seguinte, então você vê tudo quanto é jornal, falando ainda mais sobre os casos mais polêmicos que criaram a situação, e o parecer completo ele disponibilizado. Então, isso é interessante para estudo. Para quem está no mercado acompanhando, isso é completamente importante, porque você consegue ver toda a fundamentação, o que levou a casa a decidir daquela forma. Aí eu venho com alguns dados para vocês. A quantidade de processos vezes proponentes. Vocês veem aí que teve em 2019 a gente teve 80, que tinha sido a época lá o nosso superávit, né, com o termo de compromisso. Em 2020, ano da pandemia, caiu. Em 2021, apesar de ser um ano de pandemia, foram apreciados 102 processos. 2022 teve uma queda. Em 2023, pelo que eu estou vendo da sinalização aqui, a gente deve chegar ao patamar de 2019, se não superar. Então, é uma questão que está andando com o tempo. Proponentes varia, porque tem processo, tem vários proponentes, então o número de proponentes não diz muito para vocês. A aceitação e rejeição. Tem muita gente que fala assim, a CVM só aceita, a CVM só rejeita. Não, isso ao longo dos anos você vê, não é... Depende de caso a caso, depende de composição de colegiado, tá? Isso varia muito de aceitação e rejeição. Já teve ano que a aceitação foi inferior à rejeição, que foi 2021, por exemplo. Porque tem gente que é contra termo de compromisso e fala, CVM só aceita, não rejeita nunca. Não, olha 2021 aí. A gente teve muito mais aceitação do que rejeição. Não tentem fazer a conta do que foi aceitação e rejeição e ver o número de processos, porque dentro de um processo, de um parecer, pode ter aceitação e rejeição naquele mesmo parecer. Então, essa conta não fecha, tá? Quantidade de obrigações financeiras assumidas com a CVM, quanto que a gente arrecada com esse tipo de situação, isso está em 1000. Olha isso aqui é interessante, eu quis falar da eficiência desse instrumento para o mercado como um todo. Olha o prazo para a primeira apreciação pelo comitê, que ele reduziu ao longo do tempo, e o comitê ele tem um prazo em meta de 25 dias úteis, ele faz isso hoje em 16 dias úteis, então é interessante isso, né? Isso mostra a celeridade com isso e a eficiência desse instrumento, mas o dado que eu mais gosto é o seguinte, que é esse aí. Que chegou para o comitê, todo o trâmite foi feito e ele submete isso ao colegiado. Olha o prazo que isso é feito, 64 dias úteis. Isso é muito interessante, porque nenhum julgamento a gente vai conseguir fazer nesse prazo. E se eu falei para vocês, quando eu mostrei aquele gráfico, que você pode trazer isso em autodenúncia, olha o tempo que se economizou de toda a máquina e de quem está do lado de fora, que fez alguma coisa errada e o mercado está olhando aquilo, olha o tempo que a CVM dá de resposta para o mercado. Olha como isso baixou. Então, isso é bem interessante para vocês, tá? E aí, esse próximo gráfico, acho que vocês não vão conseguir enxergar direito, a gente vem mostrando aqui a proporção do que tem de processo sancionador com processo administrativo. Então, em 2021, 57% era sancionador, 43% era administrativo. Sempre que é administrativo, a gente vê que a gente andou muito menos naquela linha que eu mostrei para vocês. Em 2022, 59% sancionador, 41%. Mas olha 2023, 36% dos processos que foram apreciados, sancionador, 64% é administrativo. Olha como está crescendo isso. Então, isso é importante porque isso desafoga o colegiado. Se você consegue celebrar termos de compromisso, você desafoga. Isso não chega ao colegiado. Se está na fase pré, sequer chega lá nas áreas para essa questão da acusação, como demora uma peça acusatória bem formada para que tenha um julgamento final, né, condescendente. O Duque falou sobre isso hoje, né? Quer dizer, como se está economizando com esse instrumento, tá? Vantagens em celebrar o termo de compromisso. Celeridade, comprovei para vocês aqui, o prazo médio de resposta de um termo de compromisso vis-à-vis um julgamento, não há nem que se comparar. E eu estou falando porque o instrumento ele tem essa possibilidade, é uma questão negocial. Concentração dos esforços no colegiado em casos mais emblemáticos, eu não preciso pegar o colegiado para julgar, vamos lá, um fato relevante, toda hora tem um fato, bota o colegiado para algo que já se conhece, então para quê? Vamos pegar o colegiado para aquilo que aconteceu novo, né? Que a gente precisa. Redução dos estoques do colegiado. Vou pincelar rapidamente o CAS. O acordo de supervisão ele pode ser celebrado com extinção da ação punitiva ou redução da penalidade aplicável mediante efetiva, plena e permanente cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para o processo. Não adianta chegar aqui, eu quero fazer um acordo, a CVM já está com aquilo, né? Se a CVM já sabe,
não adianta. Ou, se você vier trazer algo para a CVM que ajude efetivamente naquilo, aí dá para conversar com o CAIS. Mas se não, não adianta, né? Vai fazer termo de compromisso, que é melhor. As propostas de celebração do acordo são submetidas ao Comitê de Acordo, que é o CAIS, é o famoso CAIS. Ele foi instaurado pela portaria PTE 109 e entrou em vigor em setembro de 2019. Quem pode propor acordo? Tá? Pessoas naturais e pessoas jurídicas que confessarem, é diferente de termo de compromisso, tá? Confessarem a prática de infração às normas legais ou regulamentares cujo cumprimento caiba à CVM, identificarem os demais envolvidos, que quem vem fazer termo de compromisso não precisa, você faz o seu, não precisa falar dos outros, aqui não, aqui você tem que identificar, e fornecerem informações e documentos que comprovem a ocorrência da infração, tá? Benefícios. Qual o benefício de eu entrar com uma situação como essa, uma proposta dessa? Extinção da ação punitiva ao primeiro que se qualificar na hipótese em que a proposta de acordo tiver sido apresentada, tá? Redução de 1 ou 2 terços das penas aplicáveis na esfera administrativa, quando a CVM já tiver um prévio conhecimento. Se a pessoa não se qualifica em primeiro lugar, pode se beneficiar de até 1 terço a pena aplicável a ela, tá? Requisitos da proposta. Também deve ser apresentada por escrito. A pessoa, quando apresentar isso, ela tem que ter a qualificação completa do proponente, a descrição detalhada da infração, incluindo a sua duração conhecida, a identificação dos seus autores, relação das informações, documentos que vão ser apresentados, a indicação de um representante com seu respectivo endereço eletrônico e dizer se ele já apresentou isso em outra esfera administrativa, em outro órgão. Tá? Isso é importante. O primeiro que, quando você percebe, justamente que eu vou conseguir, eu vou andar com isso. Como é que eu enxergo para ver a materialidade disso aqui? Então, é bem importante essa configuração inicial. A proposta ao CAIS, ela deve ser apresentada por meio de correspondência eletrônica, cais@cvm, né? Dizendo lá, proposta de acordo de supervisão, sigiloso, e deve ser mesmo, você não pode nem chegar perto na mão do pessoal do Comitê de Termo de Compromisso, por exemplo, nem das áreas acusadoras. Quem compõe o CAIS hoje? Quem compõe o CAIS hoje é a PFE, é o CGP e é a SOI. Não pode ter ninguém da área julgadora. Então, estão com esses 3 órgãos. Da área acusatória. Também pode, mas eu não quero mandar um e-mail, não sei o que lá. Você pode protocolar um envelope lacrado, identificação clara, proposta de acordo de supervisão sigiloso destinado ao CAIS. Você pode sim fazer isso. Eu boto lá, levo isso em Brasília, na sede, traz aqui a sede, pode levar lá no nosso escritório em Brasília ou em São Paulo. Requisitos para celebração. Só pode celebrar o acordo, o envolvimento. Só poderá ser celebrado se o envolvimento do proponente na infração noticiada ou sob investigação cessar completamente. É igualzinho, isso é efetivamente com o que acontece em termos de compromisso. A CVM não dispuser de provas suficientes para assegurar a condenação, porque se ela já tem, nem precisa, nem vem. Né? Eu já tenho, para que você vem fazer? Vai me trazer o quê que eu já tenho? O proponente confessar a participação no ilícito, cooperar plena e permanentemente com as investigações e comparecer sob suas expensas, sempre que solicitado a todos os processos até o seu encerramento. Atenção! Até que o acordo seja celebrado, a proposta será tratada sob sigilo pela CVM. Tá? E aí, se não vai ser celebrado o acordo, o material é devolvido ou é descartado. Tá? Isso, ninguém mais sabe sobre isso. A CVM tem uma questão importante. A CVM ela tem o dever legal de, tão logo recebida a proposta, comunicar ao MP quando verificado a ocorrência ou indícios de prática de crime definido lá em lei como de ação penal pública. Procedimento. O CAIS examinará a proposta no prazo de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. São diferentes os prazos lá, termo de compromisso. Termo de compromisso você tem 25, tem 75, tem 45. 25 para apreciar a proposta, 75 para finalizar a negociação e 45 para enviar o parecer ao colegiado. Aqui são 30 dias, prorrogável por igual período. Tá? O CAIS vai realizar o juízo prévio de admissibilidade e ele pode indeferir liminarmente a proposta, abrir negociação, aceitar. Paralelo com o termo de compromisso, pode fazer a mesma coisa. Pode indeferir, pode aceitar, pode abrir negociação. A negociação será concluída no prazo determinado pelo CAIS, que não pode ultrapassar lá os 130 dias contados da data do recebimento. O acordo ele tem que ser assinado no prazo máximo de 10 dias, sob pena de rejeição da proposta. Tá?
Ele será assinado pela parte interessada pelos membros do CAIS, conterá as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e a utilidade para o processo administrativo sancionador. No caso de condutas não relacionadas à supervisão da CVM, o acordo celebrado pela CVM não afeta a atuação do Ministério Público e dos demais órgãos públicos. Acabei, corri pra caramba. Passei um pouquinho do meu tempo. Alexandre, se você puder falar sobre o acordo de não persecução penal, eu acho que o nobre colega vai gostar bastante de ouvir. Bom, gente, o principal o João já fez, que foi dar a notícia. A gente tem uma notícia positiva. Aliás, esses eventos são eventos vivos, né? E foi uma boa oportunidade essa provocação para a gente falar sobre isso um pouquinho. Muito rapidamente, no Brasil, as instâncias administrativa, civil individual, civil coletiva, aquilo que se chama aí de tutela coletiva, e criminal, são instâncias independentes. O Supremo já o disse em diversas oportunidades. Dito isso, e aí o professor Fábio, a quem agradeço, inclusive o carinho da manifestação mais cedo, e eu, por coincidência, tivemos até a oportunidade de, academicamente, da década de 2000 para cá, em mais de uma oportunidade, aliás, nós dissemos que, apesar disso, há algo que a gente até provoca colocando entre parênteses, que diz respeito à interdependência das instâncias. É uma provocação para reflexão a respeito do fato de que, se é verdade, aqui no Brasil, diferentemente, por exemplo, do que acontece na jurisdição espanhola, que o professor Fábio conhece muito bem, né? Em que você tem a instância criminal condicionando ou até interditando, por exemplo, a instância administrativa, não é disso que se trata aqui. Por outro lado, isso não significa dizer que o Estado brasileiro, que é um só, não deva trabalhar uma ideia, inclusive, de previsibilidade, segurança e confiança com os seus jurisdicionados como um todo, no sentido de demonstrar que há um mínimo de articulação, quando o mesmo factual está sob tratamento. Nessa perspectiva, o que vem se trabalhando, e que o João também adiantou, já há alguns anos, e com medidas recentíssimas, né, João, inclusive neste ano, em relação, por exemplo, ao que nós temos de articulação com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, e aqui mais especificamente com o Ministério Público Federal, o que nós temos feito é o aprofundamento do regime de cooperação e de articulação sob esta perspectiva, que em nada isso conflita com o que bem lembrou a nossa procuradora-chefe, a doutora Luciana, com o dever legal previsto explicitamente no artigo 9º, na cabeça dele, da lei complementar a 105 de 2001. Quer dizer, então, a gente, com essa previsão que a gente tem de comunicação de ilícitos, de indícios de crime de ação penal pública, a gente não tem, em realidade, nenhum conflito da perspectiva de articulação. E por quê? Porque, na verdade, a gente comunica e, independentemente dessa comunicação, a gente, ao ter a articulação com o Ministério Público Federal, pode ter, por exemplo, como já teve aqui ao longo do tempo, termos de compromisso de ajustamento de conduta em que, uma vez que o administrado, o regulado, o jurisdicionado, tenha interesse genuíno e se aproxime com sinceridade de propósito das duas instituições, é possível chegar a um desfecho que encerra de uma vez só a questão, tanto na via administrativa, via termo de compromisso, e de ajustamento de conduta, porque, como bem lembrou o nosso ministro Bruno, em realidade, na tutela civil, por exemplo, na tutela coletiva, você trabalha com esse instrumento. Fazendo isso em conjunto, assinando as duas instituições e quem está do outro lado, você resolve a questão de uma vez nas duas instâncias. No criminal, nós tínhamos um complicador, até bem pouco tempo atrás. Nós tínhamos a possibilidade da suspensão condicional do processo, por exemplo, em ilícitos como insider trading e manipulação, dada a pena mínima que não permitia algum outro tipo de ajuste. Com o acordo de não persecução, instituto recente, isso foi afastado. E como bem já trouxe aqui o João, agora, na terça-feira, houve uma deliberação do colegiado acolhendo uma proposição do Comitê de Termo de Compromisso, num caso envolvendo, em tese, manipulação, e cujo comunicado, como lembrou aqui a Andréia, nós temos os comunicados, né, a nossa ASC, o João,
a equipe providenciam isso ali, em seguida a decisão de colegiado, o comunicado está no site da CVM. Portanto, quem visitar o site da CVM neste momento e procurar o comunicado mais recente, com termos de compromisso aprovados pelo colegiado, já encontrará lá este termo de compromisso que marca o primeiro caso em que aprovamos, né? Tivemos aqui uma deliberação, tivemos uma coordenação com o Ministério Público Federal, o colega Márcio Araújo, de São Paulo, e já houve a aprovação do colegiado para a celebração de uma vez só de termo de compromisso e de acordo de não persecução. O que acontece com isso agora? Isso depende, naturalmente, de homologação judicial. Tal como nos casos de termo de compromisso de ajustamento de conduta, nós tivemos a necessidade da homologação judicial, embora isso tenha se dado em ação civil pública que movíamos em conjunto, CVM e Ministério Público Federal, quer dizer, tal como lá, existe uma necessidade agora desses procedimentos adicionais no âmbito do judiciário. Mas a boa notícia já trazida pelo João é, agora em especial com acordo de não persecução, quem tiver isso nas duas instâncias, uma vez que, com sinceridade de propósito, com proposta que possa atender as duas perspectivas, olhando para este caso como paradigma, quem trouxer esse tipo de proposição poderá, depender do que trouxer, ter uma apreciação, em tese, né, positiva, a depender do que se enxergue também do lado aí do Estado, nessa visão, articulada nessa visão como um todo. Tá bom? Muito obrigado, parabéns aí novamente. Bom, muito obrigado a ambos, também a contribuição do Bruno, uma vez mais. Só concluindo aqui, depois a gente passa para o encerramento, eu acho que essa questão me parece que é uma questão cultural. E, como tudo na vida, a gente tem que pegar exemplos, né, e tentarmos nos imbuirmos aí de bons propósitos e boas experiências. Eu trago aqui rapidamente para que possamos ponderar a questão dos acordos de leniência. Os acordos de leniência também passaram por essa fase, estão um pouco mais maduros que isso aqui que estudamos agora nesse momento, mas na prática o que o Bruno Duque levanta é algo factível, porque não podemos exigir que a pessoa de fato faça a prova contra si ou eventualmente não tenha o psicológico de entender ou de achar que se eventualmente se autodenunciar ou se eventualmente se colocar numa situação dessa, ela não possa ser punida por outra instância. De fato pode, porque você muito bem lembrou que o Brasil é assim que se estruturou. E nós temos que trabalhar com isso. Agora, a partir do momento que a questão cultural começa a imbuir todas as instituições, isso se torna algo colaborativo também, não só no fato de assinarmos os acordos, mas colaborativos entre instituições. Então, na prática, temos aqui um exemplo claro disso, que o Ministério Público também está imbuído no mesmo espírito que a CVM e encontra o mesmo caminho no mesmo sentido. Isso é fundamental e me parece que é o único caminho, bem na verdade. Não tem outro. Porque não dá para se pensar em mudar essa questão, ou um contencioso administrativo, ou eventualmente algo que seja final no âmbito da CVM. Não o será, especialmente porque necessariamente o servidor público terá, e a lei assim exige, isso também se não exigisse, teria essa obrigação, sob pena de prevaricação, que informar ao órgão do Ministério Público qualquer crime que se coloque aqui ou que se apresente. Então, na prática, eventos como esse fazem com que todos os órgãos sejam imbuídos do mesmo espírito. E também a questão cultural, que envolve o particular. O particular cada vez mais vai tendo credibilidade. Acho que a sua palestra mostra isso, a credibilidade do órgão, João. Isso aqui é inconteste, não dá para se discutir, a CVM cada vez mais é crível e está mostrando a seriedade desse processo, e o particular vai dizer o seguinte: para mim esse caminho é o melhor de todos. Ainda que eu possa ter um risco, eu vou assumi-lo e vou também mostrar a minha boa intenção para os demais órgãos. E é o que aconteceu com a leniência. Se vocês bem lembrarem, o Fábio Medina lembra muito bem disso, a leniência envolve AGU, CGU e TCU. E para se chegar num acordo em relação à leniência, e se chegou com uma portaria interministerial entre todos os órgãos, também se pensou muito, se debateu muito, e hoje chegou em algo. E por que não podemos pensar aqui também em algo que envolva esses dois órgãos, e certamente chegaremos num bom termo. Bom, eu agradeço. Desculpem aqui, só em termos de protocolo, lembrei de um detalhe, falei sobre o período recente, né, João? Quando você falou sobre o Ministério Público Federal e essa possibilidade, é importante dizer, né, João, que apesar da independência de cada membro, há um passo que é esse, o mais relevante até deste ano, né, João, do que o caso concreto, que foi a prorrogação do termo de cooperação da CVM com o Ministério Público Federal e com o diferencial, né, João? Na fala institucional nossa, também vão encontrar esse comunicado no site, notem que há uma fala, inclusive conjunta propositadamente, né, João? Não foi separada, minha com a secretária-geral, a doutora Eliana, do Ministério Público Federal,
E o que está dito ali é o seguinte, que além do que já entregue para a sociedade nessa relação, desde o acordo em 2008, agora nós temos um novo ciclo em que se fala explicitamente da exploração conjunta das potencialidades de acordos de colaboração, leniência, os termos que já vinham sendo adotados, né, aí, o termo de compromisso de ajustamento de conduta, e não persecução. Está explicitamente isso no comunicado, agora concretizado com o primeiro caso. Isso né, é excelente, isso mostra um amadurecimento institucional. Até, só para encerrar, lembro agora, o TCU recentemente criou uma secretaria de consenso. Isso é um espetáculo, porque o TCU coloca todo mundo na mesa e acaba resolvendo conflitos também entre órgãos. Porque os conflitos, obviamente, são entre particulares, empresas ou órgãos públicos, mas o conflito também existe para saber quem tem a competência para resolver aquela questão. E aí, se colocando todos na mesma mesa, chega-se a consenso. É exatamente isso que você está dizendo. Bom, muito bom. Amadurecimento institucional na veia, né? Eu fico orgulhoso de ouvir. Não, uma novidade excelente. Eu, enquanto ex-servidor público e recentemente na vida privada, consigo entender um pouco os dois mundos. Isso mostra que, de fato, o Brasil evoluiu muito. Isso traz segurança jurídica, que é a palavra-chave para nós. A gente tem a certeza absoluta de que os órgãos públicos tratarão daquela questão com o maior profissionalismo possível. É exatamente isso, né? Então, nós estamos aqui imbuídos do mesmo espírito. Parabéns, presidente. Parabéns, Fábio. Parabéns a todos. Quer vir encerrar aqui?